Oração de São Francisco, 7ª parte, onde eu ver desespero que eu leve a esperança. Eita, o que é esperança? Quando a gente fala de esperança, a gente fala de futuro. Nós falamos em porvir, que são coisas que nós, no auge das nossas dores e aflições, não acreditamos que vamos viver de uma forma melhor. Aliás, nós sabemos sofrer pouco e ruim. Sim, até para sofrer a gente precisa saber como. E o Evangelho nos ensina. Ele pede que a gente, ao sofrer, ao vivenciar as nossas aflições, que no estágio atual que nós estamos passando são necessárias para a nossa evolução espiritual e moral, que nós saibamos passar por elas com humildade, resiliência, resignação. A primeira coisa é evitar aquele exercício aquele exercício que nós praticamos todos os dias com muito esmero e maestria, reclamar. Nós temos que evitar reclamar. Quando a gente queima a mãozinha, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente diz, ai, a segunda é reclamar. Não é verdade? Então, até para sofrer a gente precisa aprender. Todos nós reclamamos muito. Eu reclamo muito. Já reclamei mais. Graças a Deus estou tentando num exercício assim, desafiador, desesperador, muito pesado, evitar as reclamações. Reclamar. Clamar ao universo. Clamar. E clamar de novo. Reclamar, refazer. Né? Aquilo que você pede ao universo, ele traz para você. Aí você vai dizer assim, então ele devia estar trazendo muito dinheiro que eu não tenho parado de pedir. Ei, calma, estamos falando de universo gerenciado por Deus. Não queira se igualar a Deus ou que Deus se adeque às suas ansiedades materialistas pequeninas. Não podemos querer nos comparar a Deus. Deus gerencia o universo de uma forma muito particular e grandiosa que nós ainda não temos nem a capacidade de compreender. Mas ele mandou Jesus Cristo dizer para a gente que nós precisamos viver a humildade e a resiliência. E aí, o que é viver a humildade e a resiliência? É entender que tudo tem um porquê para esse diretor do universo, não é? E que se nós estamos passando por isso, é porque ele permitiu que nós passássemos por essa dor, esse sofrimento, para que a gente aprenda a nos melhorarmos. A dor é pedagógica. Ela vem como uma professora ensinar aquilo que nós não conseguimos aprender através dos conselhos dos nossos pais, através das orientações dos nossos professores, através dos toques amigos, dos nossos amigos, das pessoas boas que cruzaram o nosso caminho. Porque nós ainda somos espiritualmente muito endurecidos, nós ainda somos muito arrogantes, acreditamos que a verdade que vale é a nossa. Aí nós vamos lá e quebramos a cara. Mas essas são as dores que nós provocamos. E tem as dores que nós não provocamos, como por exemplo a dor de perder um ente querido, a dor de perder um emprego, a dor de ser despejado, a dor de estar passando fome, a dor de estar endividado, a dor de estar brigado com alguém que você ama muito e não conseguir perdoar ou ser perdoado, a dor de estar enfermo, sem cura, a dor de viver sofrimentos atrozes que só você sabe, as dependências emocionais que você vive. Existem muitas dores que nos levam ao desespero ou direto para um processo depressivo. E quando a gente não sabe viver essas dores, normalmente elas pioram bastante. E o que é um processo inflamatório se torna infeccioso. E todo sentimento que a gente sente em função dessa dor passa a ser tóxico e só aumenta mais ela no nosso corpo espiritual. Então o remédio é a esperança. Mas como viver a esperança? Nós precisamos acreditar no melhor. Nós precisamos entender que estamos por aqui de passagem, que uma vida de 80 anos em média aqui na Terra significa algumas horas
alguns segundos no plano espiritual, que estamos aqui nessa escola chamada Terra, vivenciando dores que são necessárias para a transformação do nosso endurecimento moral. Quando nós começamos a cogitar essa verdade, ainda sem compreendê-la totalmente ou sem aceitá-la, a gente já começa a se libertar de amarras mentais, emocionais. E aí a gente aprofunda a compreensão quando Jesus vai dizer pra gente que o reino dele não é deste mundo, ou seja, não estamos sós, não viveremos só uma vez, não viveremos sempre aqui, né? Deve haver um plano evolutivo, nós pensaremos. Se existe, significa dizer que toda dor tem seu fim. Toda prova tem tempo. Tudo passa. Se tudo passa, por que eu estou me acabando, mergulhado em dor e aflição, como se eu já fosse morrer agora? Então, nós começamos a pensar de novo, porque somos seres intelectualizados, né? E quando nós começamos a nos questionar, nós entendemos que há algo mais, né? Aí Jesus vai dizer assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aí a gente vai entender que Ele está de olho na nossa dor, que não passamos despercebidos quando sofremos. Ou seja, não estamos sozinhos, isso já é um alento, já é um pensamento acolhedor que a gente proporciona para nós mesmos, né? Aí Jesus vai dizer também pra gente que meu reino não é deste mundo. E aí a gente vai entender que o mundo que a gente vive ainda é um mundo de dor, mas que existe um mundo melhor. E todo mundo quer conhecer esse mundo. Eu quero, vocês não querem não? Olha só, a gente está habituado a reclamar, a gente tá, muitos de nós gostam muito de sentir o sofrimento. Tem gente que sente prazer em sofrer. É verdade. Isso já foi até cientificamente comprovado. Então, nós precisamos começar a fazer exercícios mentais para nos libertar disso. Trabalhar o amor dentro de nós. Trabalhar as luzes da esperança. Começar a acreditar em coisas melhores, pensando em coisas melhores. Cultivando em nossa mente e em nosso coração sentimentos melhores. Acreditando em soluções variadas para o problema que a gente está vivendo, mesmo que nenhuma delas, do jeito que a gente pensou, aconteça. Pode ser uma totalmente diferente, que a gente nem esperava, que a providência divina chegou lá e pá, providenciou. Mas a gente precisa iniciar urgentemente o exercício de começar a pensar no bem, no melhor, na solução. E se a gente não consegue, a gente mergulha em oração e pede inspiração. Pede a Deus que nos sustente, que nos fortaleça, que nos encoraje, que nos inspire. Ele vai nos atender, porque Deus nos ama. E para qualquer que seja o tamanho ou o nível de sofrimento da dor que nós estamos vivendo, existe um porquê, que talvez a gente não descubra ainda nessa vida. Mas saibamos que nada está errado nem fora do lugar. Estamos passando por aquilo que precisávamos passar. E não estamos passando por isso sozinhos. Pense sempre assim, podia ser muito pior. Meu sofrimento podia ser muito pior do que o que ele está sendo. E por que ele não está sendo? Porque eu não estou só. A misericórdia de Deus não deixou que eu ficasse só. Porque eu preciso passar por isso e sair vitoriosa. Se existe essa possibilidade de eu sair vitorioso, significa dizer que existe um futuro para mim. Se não haveria só derrota, eu já terminaria tudo agora. Olha que Deus maravilhoso a gente tem, nos amando e nos guiando. Então acredite, você vai vencer essa dor, você vai sair dela. E enquanto você não vencer a sua, não se impeça de levar esperança para quem também precisa em sua volta. Vai fazendo a caridade enquanto a sua solução não chega. Vai trabalhando em favor do próximo, aquilo vai voltar para você. Acredite, a esperança deve ser alimentada com bons pensamentos, tanto para você quanto para o próximo. Vamos fazer esse exercício? É difícil, mas a gente consegue, porque nós acreditamos no amor de Deus por nós e acreditamos num dia melhor amanhã.